Reportagem do Sistema Alto Uruguai de Comunicação. Nós estamos recebendo na cidade de Três Passos a visita do jornalista, professor, escritor Juremir Machado da Silva. Estará participando na noite desta quinta-feira do primeiro seminário Cidadania, Democracia e Direitos Humanos. E nós vamos aproveitar e fazer também uma pequena entrevista tratando de alguns assuntos da política, da literatura, enfim, alguns temas que a gente vai abordar com o Juremir, que gentilmente nos atende também a reportagem do Sistema Alto Uruguai de Comunicação. Uma primeira questão, Juremir, a gente gostaria de abordar é a respeito de, agora nas últimas semanas, aí uma onda de conflitos internos em diversos países, incluindo a América Latina, e esse cenário aponta aí para uma espécie de um crescimento de um conservadorismo, com algumas pitadas em determinados locais até de movimentos que retomam algumas ideias fascistas, reacionárias, enfim. Como é que você analisa, enxerga essas últimas movimentações, especialmente aqui na América Latina? Bem, Vinícius, é um prazer estar aqui em Três Passos, conversar contigo, obrigado pelo convite. Olha, essas manifestações que têm acontecido em alguns países, como o Equador, o Chile, elas revelam, ao meu ver, o esgotamento do modelo neoliberal adotado na região. Por um lado, há, do ponto de vista internacional, um crescimento da extrema-direita, o que começou, de certo modo, ou se consolidou com o Trump, e depois chegou ao Brasil, mas também passa por outros países, como a Hungria. Mas o que a gente está vendo na América do Sul é o esgotamento do neoliberalismo. O Chile, por exemplo, é um caso interessante, porque era apresentado como um oásis, como o país mais próspero, mais rico, que tinha, graças a políticas liberalizantes, conseguido resolver os problemas essenciais, mas era absolutamente enganador. A desigualdade no Chile estava crescente, estava ascendendo, e ela estava encoberta, muito mal dissimulada até. Então hoje o que se vê no Chile é um problema seríssimo em relação às aposentadorias. O plano de capitalização imposto pelos militares, agora ele está mostrando a sua face, porque é quando as pessoas começaram realmente a se aposentar e elas estão vendo que o benefício é mais do que insuficiente, muitos idosos recebendo metade de um salário mínimo, e aí não dá para sobreviver. A taxa de suicídios do Chile é 17,7%, é a mais alta entre idosos, é a mais alta taxa de suicídios entre idosos da América Latina, e isso está ligado a essa situação específica. Problemas seríssimos na área de saúde e educação, a saúde toda ela privatizada, o que faz com que quem não tem dinheiro praticamente não tem como ser atendido, e a educação, principalmente em relação à universidade, ela gera o seguinte: os pobres estudando em instituições de baixa qualidade, e quando chega o diploma, chega também uma dívida, que muitas vezes não se tem como saldar. Então o neoliberalismo chileno, que era apresentado como o grande modelo, o grande exemplo, ele implodiu. Alguns ainda querem tapar o sol com a peneira, mas a situação ela é clara. Essa situação aí de aumento do preço do metrô, ela é apenas a ponta do iceberg. O que tem ali é muito mais do que isso. As pessoas se ligam muito a médias, mas médias não explicam a situação real daqueles que estão na parte de baixo. Alguém até fez uma imagem muito interessante. Se tu colocares a cabeça numa geladeira e as pernas num forno, tu vai sofrer duplamente, mas terás uma temperatura do corpo intermediária. Então média é média, o que interessa saber realmente é a situação concreta das pessoas. A parte, digamos assim, que talvez seja positiva disso é pensar, bom, o neoliberalismo está chegando ao fim, está se esgotando, mas o preço é muito alto, sofrimentos, mortes, miséria, desespero, depressão, é muito alto o preço. Agora, parece que vai começar um novo ciclo. A Argentina, por exemplo, apostou pela segunda vez na perspectiva neoliberal e foi à lona de novo. Então agora vai possivelmente tentar retomar por outro caminho, porque a proposta do Macri gerou
o maior índice, é o governo que termina com um índice de miséria mais alto da história recente da Argentina. Nós tivemos aí uma sucessão de eleições de governos que podemos considerar de direita aqui na América do Sul, inclusive no Brasil no último ano. Como é que você avalia, assim, em termos gerais, esses 10 primeiros meses do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um desastre, né? É um desastre em todos os sentidos, ainda que o mercado, por exemplo, possa estar satisfeito, especialmente com a reforma da Previdência e com a perspectiva das privatizações. Para a grande parte da população é simplesmente um desastre. O Bolsonaro chegou ao poder muito em função do antipetismo, em função da Lava Jato e em função também do descrédito da política gerado pela Lava Jato, pela corrupção e pelos próprios políticos. Então, de certa maneira, ele é o efeito perverso de um descrédito da política e da própria democracia. A perspectiva dele é claramente autoritária, de certo modo é um retorno dos militares ao poder pelo voto, mas não deixa de ser um governo de forte ascendência militar, inclusive com propostas um tanto esquisitas, como as escolas cívico-militares. É toda uma ideia de que, voltando no tempo e adotando práticas autoritárias, se resolverá os problemas do país. Armar as pessoas, impor regras de comportamento rígidas e, principalmente, não aceitar a evolução dos costumes. Então, combater a chamada ideologia de gênero, apostar em perspectivas homofóbicas, transformar a ciência em inimigo, transformar as universidades em adversário, inventar que nas universidades, que as universidades são antros de maus valores, e esse velho espectro do comunismo, que é digamos assim, uma irrealidade. O Brasil não está, digamos assim, ameaçado pelo comunismo, nunca esteve, na verdade. Mas tudo isso serve de fator de mobilização para um público sensível, uma clientela sensível, num momento de desencanto com a política. Nós tivemos agora nos últimos meses, falando um pouquinho em termos da questão do jornalismo, alguns áudios revelados aí pelo site The Intercept Brasil, que demonstram em determinados momentos um conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro, integrantes do Ministério Público Federal. Tu avalia que a partir dessas revelações houve uma certa fragilização da Operação Lava Jato? Total, a Lava Jato hoje está desacreditada, tanto que as mudanças começaram a acontecer. Não é à toa que o próprio STF adotou uma posição bem clara em relação às alegações finais dos delatores, dos réus delatores, o que foi uma derrota para a Lava Jato. E depois disso nós já tivemos, por exemplo, o Ministério Público pedindo a progressão de regime do Lula para o semiaberto, e agora o Ministério Público Federal pedindo a anulação da condenação do Lula em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. São ações estratégicas do MPF para dizer assim: olha, nós não somos injustos, nós queremos cumprir a lei. Mas tudo isso porque eles não cumpriram a lei, porque houve abuso de poder. A própria votação do STF agora da questão da prisão em segunda instância, a meu ver, o STF vai finalmente voltar a respeitar a Constituição. Tudo isso só está acontecendo porque as revelações do Intercept mostraram uma situação totalmente anormal. Por mais que os juristas e os advogados digam que sempre foi assim, que o juiz conversa com acusação, que o juiz conversa com defesa, não é uma situação aceitável. O nível de entrosamento, essas últimas revelações, por exemplo, de que em alguns casos o Sérgio Moro orientou as buscas e apreensões, dizendo o que devia ser apreendido. Ele era o coordenador da Lava Jato, ele agia como chefe da Lava Jato. Tem uma parte das pessoas que não se importa com isso.
que são pessoas autoritárias e que só pensam nas consequências. Os fins justificam os meios. Aquela história assim, se é para botar corrupto na cadeia, qualquer procedimento é certo. Mas para quem se interessa pela democracia, para quem se interessa pelo respeito à Constituição, para quem entende que a democracia precisa de um respeito estrito às regras do jogo, isso tudo é muito grave. Então a situação que nós temos hoje é essa: a Lava Jato, ela se desmoralizou. Não anula que ela tenha, digamos, feito uma boa campanha contra algo que era real, a corrupção, mas nós não podemos combater a corrupção de qualquer maneira. Tem que combater a corrupção dentro das regras do Estado de Direito. Fora disso, a gente descamba para um Estado autoritário. O consequencialismo, ele não pode imperar a ponto de dizer assim, qualquer procedimento é válido. Porque quando qualquer procedimento é válido, o Estado ele começa a violar todas as garantias individuais. O Estado diz assim, olha, o fulano é corrupto, eu sei que ele é corrupto, então eu posso fazer qualquer coisa para provar que ele é corrupto. Não vale qualquer coisa. É preciso, para se ter uma sociedade sólida e democrática, respeitar as regras do jogo. Juremir, hoje no nosso evento aqui vai trabalhar entre 3 eixos. Um deles é a questão dos direitos humanos, um tema ainda bastante delicado para a gente tratar no Brasil, em determinados setores, enfim, um assunto ainda que causa bastante polêmica. Na tua vivência, em passagens pelo exterior, até em contato com outros pensadores de outros países, existe algum outro país que trata direitos humanos como questão de bandido, que é uma frase já surrada, mas que é muito utilizada ainda aqui no Brasil? Existe algum outro país que tenha esse tipo de visão na sua sociedade? É uma visão bastante retrógrada, uma visão bastante autoritária e uma visão normalmente adotada pelas pessoas de extrema direita. Porque é muito simples de compreender que se pode condenar, que se deve combater o crime, que se deve punir, mas ao mesmo tempo que num Estado de Direito a punição ela obedece a determinadas regras e procedimentos. Por exemplo, qual é a punição realmente mais grave possível? É a privação de liberdade. A punição não é torturar, a punição não é submeter a uma vida absolutamente indigna dentro de uma cela com 50, 60, 80, 100 pessoas. Não, a punição é a privação de liberdade. Fora disso, pode ter o desejo perverso de alguns de torturar, de fazer passar fome, de expor a humilhações. Mas isso não está na regra do jogo. E quando se defende direitos humanos, se está defendendo, antes de tudo, a dignidade da pessoa. Isso vale para qualquer um. Por exemplo, é evidente que numa situação de confronto, a polícia, em legítima defesa, pode matar. Mas a polícia não pode ter autorização para matar de qualquer jeito, simplesmente porque suspeitou que alguém poderia fazer alguma coisa. Não pode ter uma autorização para matar. Acho que foi o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, não me lembro qual, queria, por exemplo, que nas situações de confronto entre bandidos e policiais, que toda morte fosse tipificada como suicídio. Ele criou uma categoria lá em que se um policial matasse um bandido numa situação, não sei se de confronto, mas de quase confronto, o sujeito está armado, ele se expõe a uma situação perigosa, ele morre, deveria ser chamado, tipificado como suicídio. É simplesmente absurdo. Na polícia de qualquer país democrático, se a gente pensar a Alemanha, a França, a Inglaterra, ela está submetida a uma série de enquadramentos, de protocolos que precisam ser respeitados. Isso não quer dizer que se vá preferir o bandido ao policial. Isso quer dizer que numa sociedade democrática, no Estado de Direito, há determinadas coisas que se pode e se deve fazer em defesa da sociedade e outras elas não são aceitáveis. Por exemplo, a tortura, ela não é
passível de aceitação numa sociedade democrática. Juremir, uma pauta que perpassa o teu trabalho literário de pesquisa diz respeito à questão de tratar sobre as violações de direito que foram cometidas ao longo da história contra a população negra no Brasil. Esse ano tu recebeste da Assembleia Legislativa a medalha do Mérito Farroupilha, né? Inclusive, naquele momento você homenageou, né? Dedicou aquela medalha aos negros que lutaram na Guerra dos Farrapos. Algumas das últimas obras tuas, incluindo a História Regional da Infâmia, a obra Raízes do Conservadorismo Brasileiro e também agora esse livro que estás lançando agora recentemente, Acordei Negro, são temáticas que falam a respeito disso também. Gostaria que tu comentasse um pouquinho desse teu trabalho a respeito de poder levantar essa questão também, que ainda é uma chaga muito grande, né, no nosso país, que é as violações cometidas contra a população negra ao longo da história. O Brasil é um país que ainda não resolveu, não saldou certas dívidas. O grande problema do país continua sendo o racismo. É um país racista, é um país machista, é um país homofóbico. O racismo é a grande chaga brasileira. Que foi um país com 388 anos de escravidão, que se construiu em cima da escravidão. Durante séculos, os brancos brasileiros não estiveram acostumados ao trabalho. O trabalho era vil, era coisa de escravo. Então, os negros construíram a riqueza e o trabalho se tornou vergonhoso. Isso aconteceu há 120 e poucos anos. Há 120 e poucos anos o Brasil era escravocrata. Então, isso não se resolveu completamente, até porque quando veio a abolição, não se planejou nada para a inclusão daqueles homens e mulheres que se tornaram livres. Eles foram jogados à miséria total. Resultado, nós ainda somos um pouco o reflexo daquela sociedade escravocrata. Isso precisa ser resolvido. Nós precisamos reconhecer, em primeiríssimo lugar, a nossa dívida com os negros, com os índios, e adotar políticas públicas de integração reais, concretas. Elas começaram, mas elas ainda são tímidas. Precisa pensar em coisas assim, para ter uma noção do quanto o Brasil foi infame ao longo da sua história. Em 1854, aconteceu uma reforma da educação na corte, chamada de Reforma Couto-Ferraz, é o nome de um ministro. E se fez um decreto, por esse decreto se instituiu a escola pública e gratuita, tanto na escola primária quanto na escola secundária. Mas se estabeleceu, pelo artigo 69 desse decreto, o seguinte, que não seriam admitidos à matrícula as crianças com doenças infecto-contagiosas, as crianças que não tivessem sido vacinadas e os escravos. Então nós tivemos uma lei que proibia as escolas de alfabetizarem crianças escravas. Pode ter algo mais infame? E pode ter algo mais calculado para evitar que essas crianças pudessem se instrumentalizar para entender o que elas viviam? É esse tipo de situação que nós precisamos mostrar, falar, insistir, como o Brasil, ao longo da sua história, se construiu de uma maneira perversa, excludente, violenta, impiedosa, implacável, com requintes de crueldade como esse tipo de decreto. Também na questão literária, Juremir, agora a nova edição do livro Vozes da Legalidade traz em sua capa, né, a denominação Brizola, o livro que conta toda a saga do movimento da legalidade. Gostaria que tu comentasse um pouquinho, é um livro que já está em várias edições, né, e que agora ganha também esse destaque, que era uma questão que até tu comentavas logo depois do lançamento, ali um pouco depois, que talvez faltava realmente essa marca do Brizola na capa, e que agora, então, esse livro ganha esse detalhe também. Esse livro saiu em 2011, por ocasião dos 50 anos do episódio da legalidade, e eu confesso que na época eu errei no título, porque eu fiz um livro sobre o Getúlio, o nome
é Getúlio. Depois eu fiz um livro sobre o Jango, e o nome é Jango, A Vida e a Morte no Exílio. E o livro que eu fiz sobre o Brizola, que é praticamente uma biografia do Brizola, mas é uma biografia do Brizola focada a partir do episódio da legalidade, a gente não colocou o nome do Brizola. Então eu sempre achei que era um erro, que era uma dívida, que tinha que corrigir o título do livro, que eu acho que já está em, me lembro, 11ª edição, uma coisa assim. O editor, na época, meu amigo Luiz Gomes, ele dizia, não, mas mudar o título do livro é complicado, porque tem a ficha catalográfica, porque as livrarias, não sei o quê. Até que eu encontrei um método que o convenceu. Eu comecei a dizer assim, como vocês, editores, são conservadores, vocês não ficam aí nessa burocracia, ficha catalográfica, não sei o quê. Aí ele, como não queria ser conservador, disse, não, eu não sou conservador. Aí ele foi lá e botou o nome do Brizola no título. E eu acho que é uma justa homenagem, porque justamente eu me sinto orgulhoso de ter escrito um livro sobre o Getúlio, um livro sobre o Jango, um livro sobre o Brizola, que é uma tríade, uma trinca de gaúchos extraordinários. São 3 heróis gaúchos, são 3 políticos de uma dimensão gigantesca, de influência nacional. É algo assim inimaginável. Como é que nós produzimos em tão pouco tempo 3 políticos tão importantes, diferentes, evidentemente, com alcances diferentes, mas 3 homens incomuns. Então eu queria poder mostrar assim, olha, aqui está o meu livro sobre o Getúlio, aqui está o meu livro sobre o Jango, aqui está o meu livro sobre o Brizola. Certo? Teu mais novo livro agora em lançamento, né? Acordei Negro. Em um dos vídeos no teu canal do YouTube, tu comentaste também a respeito de que quer, de alguma forma, ser lembrado, né? Muito em função dessa obra. O que tu poderia comentar para os leitores, enfim, para o pessoal que pode daqui para frente adquirir também essa obra? Como é que alguns traços, alguns destaques dessa mais recente lançamento do teu trabalho? Acordei Negro é um romance. Eu acho que é o meu 38º livro. Eu publiquei vários romances, e esse é um romance pelo qual eu tenho um apreço muito grande, pelo trabalho que me deu, pelo empenho, pelo esmero formal, e porque é um tipo de história que me parece capaz de ajudar a compreender a dimensão do racismo na sociedade brasileira. O livro conta uma história muito simples. É a história de um homem que passa por uma metamorfose. É um homem branco que acorda negro. O sujeito acorda, vai fazer a barba e diante do espelho ele vê um homem negro e é ele. Imaginemos a seguinte situação. Ele é um homem branco anônimo que andava na rua e ninguém o percebia, e quando ele se torna negro, imediatamente ele ganha uma visibilidade. Estranho, mas é uma visibilidade negativa. Ele se aproxima de um carro, desses carros caros, e já um policial se aproxima para ver o que ele está fazendo ali. Então ele vai aprender na pele negra as vicissitudes, as delícias e as desgraças de ser um negro no Brasil. Certo. Penúltima questão aqui que a gente traz é também questão literária. Atualmente aqui no Brasil, qual a tua avaliação do momento literário? Alguns autores, enfim, até nas leituras que tu realiza, alguma sugestão que tu poderia indicar também para o público, enfim, tanto em termos nacionais como da literatura gaúcha? Olha, a situação literária no Brasil, ela é sempre difícil. Literatura é uma coisa no Brasil para apaixonados. Não é uma, digamos assim, praticamente ninguém vive de literatura. O que se faz é escrever por paixão, por gostar de escrever. Tem bons escritores, tem escritores que mereceriam muito, muito mais destaque, mas também há uma crise do livro. Nós não vivemos numa época de grande interesse por livros. É uma época de muita concorrência com redes sociais. É o mundo da imagem, não é mais o mundo da palavra impressa, muita imagem. Claro, o livro sempre foi minoritário no mundo. O número de leitores nunca foi a maioria da sociedade. Mas em outros tempos,
o que acontecia é que o foco estava no livro, não tinha jornal, tinha jornal, mas não tinha televisão, tinha rádio, depois teve rádio. A concorrência foi aumentando, o foco foi se perdendo. Mas há bons livros, por exemplo, eu estou lendo esse livro, que é de um autor negro chamado Itamar Vieira Júnior, Torto Arado. É um belíssimo livro que saiu, eu acho que agora, neste ano, e é uma belíssima história de sofrimento de uma família de negros vivendo numa fazenda, numa vida não de escravos, mas, digamos assim, uma situação de semi-escravidão. É muito bem escrito e focaliza em profundidade a questão do racismo. Então, tem muitos livros bons aí. No Rio Grande do Sul tem bons escritores, por exemplo, Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um escritor muito conhecido, continua muito bom, fazendo livros excelentes. Tem jovens escritores muito bons. Tem, por exemplo, Luiz Maurício Azevedo, é um jovem escritor negro excelente. O que se pode dizer? Bons escritores há, bons livros há. O mercado editorial está em crise. As grandes livrarias quebraram, os jornais já não têm tanto espaço assim. Eu tenho a alegria, a felicidade de ser o coordenador editorial no Correio do Povo do Caderno de Sábado, que é talvez um dos últimos suplementos culturais do país. É uma situação nova, tudo está em transformação em função da tecnologia. Juremir, a gente quer agradecer pela gentileza em nos atender e também responder algumas questões aqui, e dizer também que sempre é uma alegria de receber aqui em Três Passos. Já esteve aqui em 2011 no Seminário Regional sobre o Movimento da Legalidade, 50 anos, né? Depois, primeiro patrono da FETRELI, a Feira Três Passense do Livro, em 2013. Em 2014, num evento aqui, justamente aqui no cinema da Escola Águia de Aia, sobre os 50 anos do golpe midiático civil-militar, né? E agora retornando então para esse evento que a gente propôs, né, esse seminário, que é uma primeira edição que a gente pretende ter sequência nos próximos anos, mas sempre é uma grata alegria, satisfação recebê-lo aqui em Três Passos, que a gente possa em outros momentos também poder compartilhar conhecimentos e experiências que tu sempre traz aqui para a nossa comunidade. Eu aqui agradeço, Vinícius, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui. Eu já desenvolvi um afeto por Três Passos, assim. Então, eu ando por aí e eu penso, puxa, tem essa relação. É a quarta vez que eu venho, as outras 3 vezes foram muito boas. Eu guardei boas lembranças. E é isso, quem publica livros, quem faz esse tipo de atividade, gosta de construir laços, de pensar assim, olha, Três Passos tem o Vinícius, tem amigos, a gente vai lá, conversa. É sempre rápido comigo, porque eu faço 300 coisas, mas de cada vez que eu vou num lugar, mesmo sendo rápido, eu guardo aquela coisa assim de que a relação se estreita, de que o afeto se aprofunda, de que a gente vai fazendo e conservando os amigos por toda parte. Muito obrigado. Beleza, a gente agradece então, Sistema Alto Uruguai de Comunicação, entrevista com o professor, escritor Juremir Machado da Silva, que está participando em Três Passos do primeiro seminário de Cidadania, Democracia e Direitos Humanos. Muito